Olá, bem-vindo ao She Voices, Mulheres, Indústria Marítima e Liderança. Meu nome é Marcelina Rocha, eu sou diretora jurídica e de governança corporativa do Grupo Bravante e membro da UISTA. Olá, eu sou a Flávia Mello, sou advogada e sócia do escritório Garboa Mello Advogados e atual vice-presidente da UISTA Brasil. Nesse primeiro episódio, nós trouxemos convidadas para contar para vocês a história da UISTA e da UISTA Brasil e para celebrar com a gente o Dia Internacional da Mulher na Indústria Marítima. Vem com a gente! Eu estou aqui hoje com a Cláudia Botz, do GARD. Ela é a vice-presidente para a América Latina e ela também é membro fundadora da UISTA Estados Unidos e hoje em dia vice-presidente do chapter de Nova York e New Jersey da UISTA USA também. Temos também aqui com a gente a Maria Belém, que é advogada maritimista. Ela tem o seu próprio escritório, sua própria prática na Argentina. Hoje em dia ela está morando na Espanha, mas ela é fundadora da UISTA Argentina, foi presidente da UISTA Argentina e teve um papel de suma importância na fundação da UISTA Brasil, plantou para a gente aqui a semente dessa grande rede. Nós vamos conversar hoje para explicar para vocês como que a UISTA começou, o que a UISTA faz, quais são os nossos objetivos e para vocês entenderem o alcance que essa rede pode ter e como essa rede pode ajudar a sua carreira. Ladies, I'll start with Cláudia and then I'll go to Maria Belém. Okay. So, Cláudia, please let us know a little bit of your history with WISTA. No, I'm happy to speak about it, and thank you very much for inviting me. I want to say it was 27, 28 years ago with WISTA, so it's been quite a long time. There was a woman who came around and talked about WISTA in the UK and how we should try to, develop WISTA USA. So we did. And it was a number of maritime lawyers that got together and we started WISTA USA. And being WISTA International, they said, well, guess what? Now you're in charge of doing the WISTA conference for everybody around the world. So that was something else. And I was pregnant with my daughter. We had people come from all over the world. I got to meet women from all over. And Belén, I'm so happy that you were here as well, because as our godmother, it's an honor for me to have you here with us in our first episode. So please tell us, how was it for you when you started WISTA in Argentina? Thank you very much, Flavia. I'm very happy to be here today and be part of this first episode. It's a pleasure for us. Yes, I think it's very important for WISTA Brazil, and it's very important for the shipping industry because it helps us to have visibility and to show what we do, and why not encourage more women to join the association and to join the industry. It's very kind of you to say that I am the godmother of WISTA Brazil. But you are not being kind. You know you are. No, because it's in the roots of the associations to grow and to incorporate. But we had to believe in the idea, and you were the one who made us believe it. So yes, and it was not only me. When WISTA Argentina started, it was back in 2012. We were 3 women who were in touch thanks to some members of WISTA International. I was finishing my master's in WISTA UK, and a friend of mine got to know that I was also starting my own law firm. And she said, Belén, you have to meet WISTA and you have to start WISTA in Argentina because it will be very important for your professional development. It will be very good for your networks, and it will really be very helpful for you. And it was true, because at that time I found local associations on maritime law a bit closed, probably for women. Yes, to men. And WISTA was very meaningful for me and for my professional development. And that's why I really believed in the concept of WISTA, because it was really going to work as a window for visibility, and this is how it worked for me. So in terms of your career, I mean, because I know that Claudia said that it was something that also started her to get visibility and understand that it's the same thing for you. Yes. Once you started your career in Argentina, nowadays we're living in Spain, so it's in a completely different environment, but still doing what you like to do. Yes. So can you share a little bit of how it all happened to us?
First, I will tell you that when we started, we were only 3 in West Argentina, and that's why Brazil comes to be very important for us. The association has today more than 60 national associations from all over the world. But in 2012, in Latin America, we were only 2 national associations. So when we started West Argentina, we immediately knew that it was crucial to have Brazil on board because of the importance of its shipping community. So I was really sure that in order to be able to grow, we needed Vista Brazil, we needed Vista Chile, we needed all the neighbors. And you were correct. We planted the seed, and nowadays, how many of us, almost all Latin America, have joined Vista? Yes. With all those associations blooming and full of women. So we are supporting each other in a very nice way. Yes, but it was very hard in the beginning Yeah, because the association was very European. It was North America, Europe, Asia, but Latin America was very alone. Vista Chile came on board, Vista Peru came on board, Vista Venezuela, and now Uruguay. And now we are growing all the time. And we are a very big and loud community, of course, because the Latins are always super loud. And it is interesting to have Claudia here because Claudia also has Latin American heritage and family. That's right. So we understand what we are all saying here in terms of background and also in terms of the challenges that we face being Latin American women growing in this industry. At the beginning, it was a challenge. I think you have to remember that the maritime world, and it still is in a way, Yes. a lot of men still. Course. It's great to see more women in the industry. But when I started, I was the only woman at the law firm. Oh my God. Oh, yeah. And many of the law firms that I worked at, I was the only woman. Okay. So this was an important way to meet other women. And it didn't matter that it was just lawyers, but thank goodness, another woman, in we could talk about things other than work and things that way. So it was very, very important to have Vista. Even though the association gathers women at executive positions in the maritime industry, it is extremely important and helpful for young women. Of course. Yes. Because now I'm a mature maritime lawyer, so my way of networking and doing business is different. But when I started in 2012, I was very young. I was almost at the not the beginning of my career, but the first years. So the Association for Young Women who want to join and who really want to have a space in the industry is very, very good. At the beginning, Claudia can maybe talk about that, but I remember that we still only had women in leading positions Yes. at the beginning. At the beginning, yes. And it's very important, as Belen says, that you have to open that door and have the younger generation. They need to start someplace. And you want a place where you feel comfortable. It's not all good sometimes, and you need to have that space to speak. But there are good things too. And you get to meet women in all sorts of roles. So it's important to have that dynamic. It's also important to have in mind always, because sometimes for women could be difficult, that we need to support women. Yeah. Yes. Don't forget. Yeah. But I think this is the most important thing that Vista shows everyone. agree. That it's very important for you to support other women and that it's possible and it's very fruitful. And this is something that always concerned me a lot because when we started Vista Brazil, I remember that we were thinking like, well, will we have, because you need 10 women to start, will we have 10 women in leading positions Yeah. to start back there in 2016? We didn't know if we had 6, so we had to, enlarge this concept a little bit because otherwise we didn't have, even nowadays, it's still difficult in Brazil for you to see women as directors or presidents of companies. It's been changing over the years, and I'm very sure that we'll have the opportunity to bring those women that were pioneers also in Brazil here. But it was an idea that came also from Vista Brazil to try to put in the younger generation because otherwise we wouldn't have members. Well, that's it. And you have to be more inclusive that way. And
as a woman, it changes, right? Yes. And I think that was also a big thing for me with WISTA because I was pregnant, when we started WISTA. And then I stepped away a little bit. Yes. And WISTA was not judging me because I did that. I was still part of WISTA, but my life kind of shifted. I had a family, I was only working part-time, then I had another child. And then when I was ready, I would attend things and whatever. No one ever said anything that, oh no, you can't come back, because there are organizations like that if you're not 100% in, they kind of turn you away. But WISTA never did. And then there was an opportunity where I have more time because my kids are older. Yes. And now I can give back. Yeah. And they welcomed me. And they said, sure. So I said, yeah, I'll raise my hand and be co-president. And it's been great. And I love to give back. It's good to be in an association where you also meet other women that are going through the same Yes. troubles, problems, challenges that you are not alone. And to share information. Share Right. information. But it has to be clear to the audience and to the shipping community that when we say that we promote women in the shipping industry, it's not promoting women because they are women. We are promoting women because they are talented, because they are trained, because they are capable, because they are smart, because it's necessary that the industry has the view of women, because women has a different perspective of things, of how to handle A different education and issues. creation because of our society. So right? that's perfect. That perspective is essential for the good development of the shipping industry. I was having interesting conversation with a man this week because we were talking about competencies when you start a position. He was telling me a story of a woman that started on a position, but she was not really prepared. And he thought, well, she shouldn't have, accepted the position because she was not prepared, so she did not perform well and she had to step out. And I said, okay, but if it were a man, wouldn't you help him, advise him so that he could keep his job? Did you do this to this woman, or did you just judge her so that she had to step out? Right. And he said, yeah, well, from that perspective, you're right, because normally, yes, the men, they help each other. They create this brotherhood and they help each other. That's the problem. Normally, we are alone. There is only one of us, and we don't have a sisterhood in the same position to help us. If men are not sensible to this thing and do not understand that they need to be our partners, we are never going to achieve real equity, real equality. This is what we are aiming for. We don't want to be more important or different. We just want to have the same kind of opportunities. Yes. We have talent and, to do the same stuff that you do, because we are human beings and we are half of the world's population. We are not a minority. So we need our own space. Yeah. We need more women, but we also need more women in decision-making positions. That's what I'm saying, because we are tired, Yes. of course, of occupying only the positions that support men. Yes. And We are very good for supporting things, for resolving crises, for resolving problems. But when we have to, to choose leadership, normally we are set aside. But I had once heard from a man that as I was a woman, I didn't need the position because I didn't need the money because I had a husband. Yeah. Probably at the beginning of my career, again, being the only woman, I remember meeting a client in the partner's office, being told that you get the coffee. yes. And obviously, I was the only woman associate. And afterwards, the meeting went well. I did it. We went down for a beer. And I asked the partner, I said, well, if you would have asked John, would you have asked him to get the coffee? And he looked at me and he was like taken aback that I asked him. But I was like, I really want to know, because if yes, then I'm fine with it. But was it just because I was a woman? And he did admit that he put me in that spot because of that. And afterwards, he kind of
got offended, but then we became very good coworkers, you know, That's and good, things because were he good. understood your side. And he Yeah, was- and I that's didn't. good I to just hear. asked him the question, you Yes. know, and didn't put him on the spot. It was one-on-one. But the men have been supportive, and sometimes when I have felt that uncomfortable, I do ask. They see it, and then it's gone. So I think that it's okay to do that. I really do think it's okay. You know, and if you don't get the right answer, maybe that's not the place for you. And you, Belen, have you experienced something like this? The situation of harassment, no, I didn't personally, but yes, situations of underestimation. Yes. Someone who said, but I don't know if you know what a ship is. Of course I know, I'm a maritime lawyer, I'm dealing with collisions every day, or situations like that. Yeah. I indeed heard cases of harassment of young ladies on board, Yeah. mainly, or Yes. working, believe it or not, in the Navy or in the public sector, more than in the private In sector. the private sector. Yes. Wow. Yeah, I think it's more of getting a voice too. That's kind of a different harassment. Yes. I also had an experience where I was assigned to a partner, and he never spoke to me directly. And believe it or not, we would go in the elevator and he would speak to the other partner to speak to me. No, I'm not kidding. That happened to me. I was like, what is going on here? So yeah, and then finally, this was when I was young and I smoked cigarettes, and he smoked. So he was looking for a cigarette, and I popped out my head and I go, I have one. And then it was, then he spoke to me. Wow. So that was it. I mean, it was, I can tell you that I've had stories. So it's not harassment, but finding a voice, Yes. and to be seen. I mean, that's really it. We will not be able to make any change alone. We need all the community of men. And it has been evidenced that in order to for an organization to feel and be benefited from counting with the view of women, we don't do anything with one woman or two women in leading positions. We need at least 20% of the board to be integrated by women. So it's something that we should all work together to address and maybe and we stuck aim help it. a lot. Yes. Yes. True. E agora eu vou passar para a Marcela, que vai conversar com as nossas brasileiras que ficam embarcadas, para que vocês tenham uma outra visão dessa história. E agora, pessoal, estamos aqui com a Idolene Bahia, a primeira comandante da Marinha Mercante no Brasil, e a imediato Isabela Oliveira, do Grupo Bravante. E a gente vai conversar um pouquinho hoje com ela sobre os desafios dessa profissão. E Idolene, como foi para você ser a primeira mulher comandante da Marinha Mercante no Brasil? Gostaria de agradecer antes o convite, eu estou muito feliz, obrigada ao Grupo Bravante. Um grande desafio na minha carreira, sem dúvida. A gente sempre diz que nunca está preparada, então eu vivenciei esse pioneirismo desde o ingresso da primeira turma, depois na função de imediato e último estágio comandante. E sempre dizia, olha, em breve você vai ser comandante, mas assim, sempre a gente acha que são as outras pessoas. E chegou esse dia. Foi difícil. Minha primeira viagem como comandante foi Rio Manaus. Então, assim, é uma navegação que a gente diz assim, para um comandante recém-promovido, é uma coisa assim, é como se fosse algo muito fora assim, do dia a dia, mas a gente conseguiu superar todas as expectativas e o importante, eu só via na minha cabeça assim, é que desse certo, a gente fizesse essa abertura de mercado para as mulheres, e hoje eu fico muito feliz de ver mulheres comandando, chefiando, graças a algum, e agradeço também a algumas pessoas que acreditaram que era possível mulher chegar a um comando de um navio. Muito legal essa história. Isabela, na sua experiência, o que você acha que ainda falta nesse setor para a gente alcançar a equidade de gênero? Uma pergunta muito boa. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Bravante. Estou muito feliz por estar aqui e por poder representar as mulheres. E obrigada por esse espaço para a gente. Sem dúvida, nas últimas décadas, a gente teve um avanço muito grande, né, na Marinha Mercante, mas ela foi construída, né? Tem uma cultura que foi construída por homens, exclusivamente por homens.
Então eu vejo assim que ainda existe uma resistência quanto à liderança feminina a bordo e uma normalização de brincadeirinhas quando se trata de nós mulheres, né? Como é que você conseguiu chegar nessa posição? Tão bonita e tá aqui a bordo. E não é isso que a gente espera. A gente quer ser vista como boas profissionais e não pelo estereótipo por gênero. E como é que você faz para ultrapassar com bom humor esses desafios do dia a dia? Porque você fica 28 dias embarcada, né? Sim. E eu embarco hoje como única mulher da turma. E graças a Deus sou muito respeitada no meu barco. Que bom. Mas conheço amigas que já passaram por situações de ouvir brincadeirinhas assim e ignorar, não dar atenção para esse tipo de brincadeiras a bordo. E caso realmente ultrapasse ali algum desrespeito, chegue um desrespeito, comunicar o pessoal de bordo. Sem Existe o dúvida. compliance. E na Bravante eu me sinto super acolhida em relação a isso. Graças a Deus nunca precisei acionar ninguém, mas eu me vejo acolhida, um ambiente acolhedor, profissionalmente falando. A sensação é que o tempo todo eles testavam, principalmente tecnicamente, entendeu? O tempo todo você via alguns exemplos, você como imediato, você era testado para saber se realmente você sabia operar aquela embarcação. E depois, quando chegou a comandante, as pessoas, a maioria das pessoas achavam que era uma estratégia de mídia. Você não vai durar um mês, uma semana. E já se passaram, o quê? Desde 2009, muitos anos. E a gente deixou esse legado, sem dúvida, foi ver algumas pessoas na época que diziam assim mesmo, olha, isso não é para vocês. A primeira frase que eu recebi a bordo no momento que eu entrei foi que dizia que mulheres a bordo dava azar. Então, assim, Dava azar. azar. Então, a gente conseguiu quebrar essa barreira. Que legal. Mas foi construído dia a dia, eu posso dizer, que o dia a dia dessa construção para que a gente chegasse a esse cargo aí como comandante e também a gente sempre levar em conta que o mais importante a bordo são as pessoas. O equipamento você consegue controlar, você estuda, mas o mais importante é a liderança a bordo para que garanta esse sucesso de você como comandante, como profissional. Então, esse foi o grande desafio, foi saber conquistar essas pessoas e ter ela como se pudessem te ajudar no sucesso do teu trabalho. E se eu hoje vivo uma vida mais tranquila a bordo, é graças a Ilderene e mulheres como ela que abriram os caminhos pra gente, com certeza. Gente, até porque o que dá azar, né, gente, é preconceito. Sim. Mas, e conversando um pouco com vocês sobre isso, porque isso é uma questão que não é só das mulheres, é uma questão da indústria como um todo, né? O que vocês acreditam que tanto homens como mulheres podem fazer para a gente desenvolver melhor e ter mais mulheres na indústria, principalmente em cargos como o de vocês? Eu acredito muito que seja uma questão de uma estrutura cultural. Então, divulgar a Marinha Mercante, que é pouco conhecida. A empresa fazer a seleção do profissional por, muitas vezes, por meritocracia, por conhecimento técnico, nada de, você está indo por questão de, às vezes, até política mesmo interna. Não, é saber que aquela pessoa que você está selecionando te dar condições para você competir em igualdade, para que haja essa abertura de mercado, entendeu? Então, assim, esse olhar da empresa em investir em mentoria feminina, entendeu? Em liderança feminina. Sem dúvida. É muito importante para que no futuro a gente tenha... Eu sempre digo que homem e mulher é importante que haja esse trabalho junto, essa conscientização dos homens e, ao mesmo tempo, as mulheres também... A gente tenta se preparar o tempo todo, acha que nunca está pronta, né? Verdade. Então, assim, a gente tem essa condição realmente de competir no mercado de trabalho, entendeu? E é muito importante isso que a Ilderene está falando, porque, aos meus olhos, eu admiro muito todo o caminho da Ilderene. A gente vê, assim, a primeira comandante da Marinha Mercante do Brasil falando que para a gente enfrentar as situações, mesmo que tenha medo, que não se sinta 100% capacitado, isso dá para a gente uma liberdade, assim, uma confiança de poder seguir os próximos passos, porque nem todo mundo, ninguém está preparado 100% quando vai tomar atitudes.
Então é a gente seguir o caminho, mesmo que tenha medo de alguma resistência, e se preparar durante o trajeto, que vai dar tudo certo. E o Delene, você estava me falando sobre algumas ações que você toma hoje, né, para fomentar a indústria e para trazer mais mulheres para a indústria. Conta um pouquinho disso para gente. Eu acho que a gente tem que começar na base, né? Na escola. Há 3 anos eu faço parte de um projeto da FEMAR, chamado Mar de Escolhas. Passa para esse universo, para esses alunos. O Rio de Janeiro tem uma escola excelente, que é o CIAGA, e poucos conhecem. Então a gente começa a trabalhar com esses alunos, falando que num trabalho na Marinha Mercante não existe diferença de salário, homem e mulher, essa é a verdade, e que existe uma carreira próspera. E a partir daí também, eu tenho um grupo de mulheres também que a gente trabalha, também parabenizo a ISTA, que tem um trabalho incrível. E a gente também tem esse trabalho essa rede de apoio para as mulheres. Legal. Porque não adianta você somente abrir esse mercado de trabalho. Mas essas meninas que vão vir atrás, muitas das vezes elas não sabem o que vão encontrar. Sim. Então é importante essa escuta, você passar algumas informações de embarque, a tua experiência como marítimo, entendeu? Às vezes elas têm dúvida assim, até em que uniforme utilizar, de que forma se portar. Ou então mesmo na construção de um currículo, até uma vaga de emprego, como é que eu faço para ter quando eu vou ter esse contato com a empresa, com uma entrevista, o que fazer. Então eu acho que é importante a gente trabalhar também. Eu poderia estar muito acomodada, dizer, eu abri o mercado de trabalho, está tudo bem. Não, mas a gente tem que ver mais. A gente tem que fazer com que essas mulheres que venham após não tenham as mesmas dificuldades que a gente passou, entendeu? Eu acho que penso dessa forma. Quem já está com vontade de pleitear uma posição de mulher no mar? Quais são as dicas práticas para quem quer iniciar nessa carreira, né? As mulheres que querem iniciar nessa carreira. Primeiro é prestar o concurso da EFON. Ele é nacional e ele é dividido por região. A gente tem 2 escolas aqui no país, que é o CIABA, em Belém, e o CIAGA, no Rio de Janeiro. Então é você estudar, se preparar, inclusive o processo seletivo está aí aberto. Olha aí, gente, olha a janela de oportunidade. Sim, é uma oportunidade incrível. É uma carreira que transforma a sua vida e a vida dos seus familiares. Estudar tanto a matéria para o concurso, para o processo seletivo, estudar inglês e acreditar que uma vaga é sua. Eu sempre falava assim, eu falo para meus alunos, vocês têm que ter certeza que uma dessas vagas é de você. Então, é realmente se preparar e ter essa certeza. Essa vaga vai ser minha. E não desistir dos seus sonhos. Você imagina, quando eu ingressei na Marinha Mercante, eu achava tão distante da minha realidade. E chegou o momento que eu me tornei a primeira comandante, entendeu? Venham muitos desses jovens para a Marinha Mercante. A oportunidade agora, o concurso está aberto. Então venham para esse mundo tão especial que é a Marinha Mercante. E somos todos capazes, como a Ildelene falou. Eu vim de um colégio estadual em Mesquita, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estudei, não passei de primeira, estudei e fiz o concurso até passar. O meu pai sempre fala que concurso a gente não faz para passar. A gente faz até passar. E se eu conseguir, você também vai conseguir passar com certeza, com muita dedicação, com muito esforço. É abrir mão de momentos de lazer com a família. Vai ser um curto período de tempo para você poder viver algo muito melhor. Muito legal. Eu queria agradecer a presença da Ildelene e da Isabela aqui com a gente. Muito obrigada por compartilhar essas experiências com a gente. Um orgulho aqui para o Grupo Bravante, para a ISTA, né? Participar desse bate-papo. E a única coisa que eu tenho para dizer, e para a gente se lembrar sempre, que lugar de mulher é onde ela quiser, não é, gente? Com certeza. Sim. É isso. Muito obrigada pela participação aí aqui. E você, quer conhecer mais sobre esse setor? Vamos conhecer um pouquinho o que a ISTA pode fazer por você? Vem com a gente. Agora eu estou aqui com a presidência da ISTA Brasil para contar para vocês como tudo começou, como a gente se estabeleceu, o que a gente faz. Estou aqui hoje com Ana Paula Costa, que é gerente de operações sênior da DS Nordem e co-presidente da ISTA Brasil. E estou aqui com a Tainá Magalhães, que é advogada especialista em supply trade da Ipiranga e co-presidente da ISTA Brasil. Queridos, é um prazer ter vocês aqui, já que a gente está fazendo a estreia do primeiro episódio dessa série de programas da ISTA Brasil. Nada mais justo do que a gente ter a presidência aqui representada pelas nossas co-presidentes, e é a primeira vez que a ISTA tem uma co-presidência. Verdade. E 2 pessoas tão incríveis como vocês. Então, queria começar, eu apresentei aqui vocês só com os cargos, mas acho que seria interessante falar um pouco sobre a carreira de vocês e sobre as coisas que vocês passaram
né, durante esse tempo, antes de vocês saberem que a Wista existia? Eu tenho quase 40 anos de indústria. Comecei novinha, tá? Então, são alguns anos no trading, né, de grãos, de siderúrgico, passei por brokeragem, passei por afretamento, passei por agenciamento marítimo. Se hoje o mercado ainda é o que é, extremamente dominado pelos homens ainda, está melhor, né? Está bem melhor. Quando eu entrei lá final da década de 80, mais ou menos, na linha de frente eram todos homens, entendeu? Então você imagina o que não foi. Assédio moral, assédio sexual, mansplaining, entendeu? De todos os tipos, entendeu? Eu te fiz essa pergunta porque a gente estava conversando um pouco antes com a Cláudia, do Gard, e ela também é uma pessoa que está há muitos anos na indústria. E a gente ouviu a perspectiva dela sobre o mercado dos Estados Unidos. E eu estou querendo justamente explorar as similaridades entre o que acontece nos países, porque não importa se você está nos Estados Unidos ou se você está no Brasil, nem um pouco. Os problemas são muito parecidos, Eles se que nós repetem. enfrentamos. Então, assim, e ela falou sobre uma perspectiva de mulher advogada. Você, na operação, acredito que tenha sido... Operação comercial. Eu acho que talvez o pior momento tenha sido na área comercial. Você fica mais exposto, né? Você está ali lidando diariamente, você está indo ao cliente, você está... Então, assim, o assédio era interno e externo. E era uma prática comum de ver a mulher como um acessório de luxo e um produto de troca. Isso tinha muito na indústria. Era uma coisa... Eu estava no trading e era uma coisa que eu... no trading siderúrgico, principalmente, onde tive mais contato com a área marítima. E uma coisa que mais me chocava era a forma como as mulheres eram vistas, né? E como elas eram tratadas ou pensadas dentro do meio, né? Como uma coisa... E, obviamente, acho que é uma coisa bem estrutural da sociedade, óbvio, quanto que a mulher se adequava a isso, entendeu? Mercado de trabalho começando, mulherada começando a trabalhar, começando a tentar se pôr, mas sempre em cargos secundários, as cargos de níveis de liderança, você nunca ia ouvir uma mulher assim assumindo um cargo de liderança, a não ser que ela fosse filha do dono, mas se ela fosse filha do dono, ela ia ser encarada como ia ser tipo um passatempo. Uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, porque não tem nenhum conhecimento, não tem utilidade, Sim. Ia ter sempre um homem interrompendo, um homem fazendo então. E sempre cercada dos homens, na verdade, uma diretoria praticamente composta por homens. Então, assim, eu não sei o que era mais chocante para mim, se era o mercado ser assim, porque meu pai já tinha me avisado, ele não gostaria que eu trabalhasse nessa indústria, ele era da Marinha de Guerra e depois Marinha Mercante, ou o fato de que eu comecei a ver o quanto que nós mulheres estávamos, assim, ajustadas àquele padrão de comportamento também nosso, de aceitar aquela situação de ser uma moeda de troca, exatamente uma moeda de troca. Como você viu isso com você, Tainá? Você que é um pouco mais jovem do que a Ana, mas que passou também, acredito eu, pelas mesmas situações. Como é que foi para você? Infelizmente, eu também já vivi esse lado não tão bom da nossa indústria. Já sofri assédio de todo tipo, infelizmente logo no início da carreira, em 2008, mas também tive mulheres muito fortes que não me deixaram desistir, que me inspiraram, né, a continuar, a subir, a continuar estudando, que me apresentaram o ISTA, e vocês estão dentre elas. Eu acho que é por isso mesmo a indústria ela vem se modelando, vem tomando um pouco outra forma, né? Conforme o passar dos anos, ainda estamos muito aquém da onde deveríamos estar. A gente ainda tem, mesmo hoje em dia, relatos, né, de assédio de tudo quanto é jeito, mas pelo menos a gente tem mulheres conscientes, que eu acho que através da consciência a gente consegue lutar contra isso tudo que ainda existe. Pois é, pegando esse gancho da consciência, eu vou voltar para você, porque eu acho que você terminou falando justamente sobre isso. Sobre o quanto a gente era inconsciente, e eu posso falar de mim também, porque eu também fiz a mesma coisa que você, o quanto a gente às vezes se masculinizava, e às vezes até nós mesmos agíamos com um certo preconceito com relação às nossas colegas, para tentar se encaixar ou sermos aceitas pelos homens. Até que um dia chega um despertar, né? Chega uma hora que você fala assim,
por que eu estou fazendo isso. Não adianta, ainda que eu faça isso também, não adianta nada. Exatamente. Não muda nada, né? Muita gente se espanta hoje quando a gente olha para a internet e vê mulheres criticando mulheres, mulheres apontando o dedo, mulheres falando da roupa, falando do vestido, falando do que for, do comportamento. E ao mesmo tempo as mesmas mulheres que falam de equidade. E se você vê, eu acho que vê muito assim, essa sororidade seletiva, né? E essa desunião ainda muito grande entre as mulheres. E isso era uma coisa muito forte na época, né? Lá atrás. Era uma competição. A gente foi criada para competir umas com as outras, isso eu me lembro desde pequena. Né? Então, a gente foi criada dessa forma. Isso que eu falo que é estrutural a situação. É muito difícil são várias camadas, muitas e muitas camadas, e você precisa desfazer hoje né, para poder conseguir que as mulheres entendam, né, todo o processo de violência, direta ou indireta, principalmente a indireta, eu acho que a direta você está vendo, a indireta, aquela que é sutil, aquela que você não percebe, e que outras mulheres fazem, às vezes, de forma inconsciente. É o que você ouviu desde pequena, é o que você foi acostumando em casa e na sociedade. E isso no mercado da indústria marítima era uma coisa muito gritante, né? Tanto que eu sempre disse que eu não acreditava em unidade feminina. Você vai lembrar disso, eu entrei na Wista em 2016, no final, convencida pela Fernanda, e eu falei assim, eu vou pagar para ver, mas eu estava apostando internamente que não ia dar certo. E aí que eu falei assim, eu não acredito em mulher. Mulher ajudando mulher, eu não acredito. Cresci na minha infância cercada dos meus amigos homens, me defendiam. E eu acho que eu tinha essa outra visão e por isso me chocou tanto na indústria quando eu entrei e lá desde o trading vi esse tratamento de mulher. Né? E mais para mim, mais doído foi ver que eu falei assim, entrei no mundo adulto e a adolescência continua, né? Com uma mulher competindo, puxando o tapete, tanto que eu sempre falei, os maiores puxadas de tapete que eu levei na vida foi de mulher. Ainda hoje eu tenho bato de frente com algumas coisas. A Wista foi para mim um divisor de águas, principalmente quando eu fui participar da AGM lá fora. Eu acho que esse momento da participação realmente na Conferência da Internacional, ele traz um sentimento que eu acho que quem ainda não foi, ainda não consegue entender. Porque realmente é muito poderoso para qualquer mulher dessa indústria você entrar numa sala em que você vê, de repente, 300 mulheres líderes e você vê os homens ocupando o lugar que normalmente a gente ocupa. Secundário. Que é aquela posição secundária de entrar no salão e ficar meio desconfortável procurando alguém para falar porque está todo mundo conversando entre si e você não está se sentindo muito acolhido ou muito confortável. Exatamente. Então, você chegar no lugar que você está nessa situação que é oposta é muito incrível e muito empoderador e faz também com que a gente conheça outros modelos de cooperação feminina que não aqueles que a gente está acostumado a lidar. Talvez o ponto nevrálgico da Wista, entendeu? É você saber que você está ali, você está numa associação de networking profissional, mas você se sente confortável de falar, é um ambiente seguro, entendeu? Eu tinha o preconceito, eu falei, isso é um tremendo clube da Luluzinha, a gente vai ficar falando chá com a rainha, lembra que a gente falava chá com a rainha? Eu falei, isso é um chá com a rainha, que a gente vai discutir nada Mas aqui no Brasil a gente nunca fez esse formato. Nunca fez esse formato com a Graça. Eu tinha muito medo disso, eu falava, Fernanda, olha a roubada que você vai me meter, né? Mas depois foi indo, e você conhece mulheres extremamente interessantes, você tem uma outra perspectiva e você começa a mudar a sua visão. E a Wista mudou a minha visão em relação à irmandade feminina. Eu ainda acho que, falta muita coisa para a gente ser como os nossos queridos amigos homens, né, que se defendem em silêncio. Sim. Pode ser a maior barbárie e você vê aquele silêncio brutal na internet, ninguém fala nada, e as mulheres são as únicas que se posicionam muitas vezes para bem, outras vezes para mal. Né? Mas, assim, a Wista foi isso, foi esse divisor de águas que eu acho que... E acho que existe uma dificuldade das pessoas entenderem isso, desse papel maior que a Wista tem, que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é unificar as mulheres. Você ainda tem egos, você ainda tem que trabalhar muita coisa interna. Eu falo todo dia de manhã o que eu tento fazer é limpar o meu DNA, entendeu? Meu sangue, aqui me limpar meu sangue para tentar ser uma mulher melhor, um ser humano melhor, entendeu? Com menos vieses possíveis. Eu sei que eles são importantes para a gente ter, mas não ser teleguiada por eles, entendeu? Toda vez que a gente está muito junto, coisas impossíveis vão acontecendo.
Você imagina só se a gente se une da mesma forma que a gente vê os homens unidos. Esse tem que ser o nosso gol, né? Esse tem que ser o nosso gol. E eu acho que é isso que a gente quer que a UISTA, que as pessoas entendam que a UISTA pode proporcionar. Então, agora que a gente já contou um pouco dessa nossa experiência, né, do passado e do ambiente que a gente tinha aqui, né, na pré-formação da UISTA, acho que a gente precisa explicar, né, para as pessoas que não conhecem a associação, o que a associação faz. A unidade das mulheres, criar essa fraternidade, ela surgiu do encontro de 2 ou 3 brokers do mercado em Londres que não eram aceitas no happy hour dos homens. Elas foram para um happy hour próprio, e no happy hour você pode falar de negócio e você pode falar do dia a dia da sua vida, do seu problema com seus filhos, seu marido, seus pais, enfim, o que for. E quando que isso aconteceu? Isso foi há 51 anos atrás. 1974. 74. Em Londres. E ela foi tendo um crescimento orgânico, assim, foi natural até, né? O Hamburgo ouviu falar, alguém em Hamburgo ouviu falar, pediu para fazer na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, e assim foi. Ela foi crescendo de uma forma natural, orgânica, e as pessoas foram descobrindo, normalmente pela mão de advogadas maritimistas, natural, né? É quem entende de leis e regulamentos para se abrir uma associação nos países. Eu acho que não é nem só por isso, é porque a gente tem uma necessidade que a operação geralmente não tem. Não tem. E, geralmente começa sempre pelos advogados, porque querem conhecer clientes, querem fazer networking, e a associação te propicia isso. Você conhecer pessoas, né? Você ter contatos com outras pessoas, criar uma rede de contatos, que é uma coisa importante na vida de qualquer advogado. E a gente tem aquela facilidade natural de entender como é que você faz a associação, como é que monta, como é que organiza. Então a gente acaba realmente se enfiando nesse tipo de coisa. E o pessoal do comercial acaba vindo também um dos primeiros, porque pelo mesmo motivo, quer vender, quer conhecer gente. Quer conhecer. Então, assim, e agora eu acho que o outro pilar central da UISTA é essa promoção, promover a mulher, né? Promover no sentido de mostrar as competências femininas, que as mulheres, ninguém está aqui para roubar o lugar de ninguém, a gente está aqui para ter condições iguais de começo, meio e fim de jornada. Entendeu? De iniciar a sua vida profissional, a sua vida estudantil já, na mesma condição que os homens, sem que você seja, que as empresas olhem para o seu gênero para te contratar. Né? É triste que a gente já tem relatos de mulheres que acabaram de ser mãe e estão sendo demitidas antes mesmo de terminar o prazo da licença maternidade. Mas, assim, fazer a indústria entender, a mulher traz esse outro componente para dentro da organização e da tomada de decisão da empresa, que só tem a favorecer as empresas, entendeu? A forma como a mulher enxerga, a forma como a mulher trabalha, a forma como a mulher é capaz de lidar com multitarefas, né, e equilibrar sentimentos e caminhar, às vezes, em mares revoltos, assim, e conseguir equacionar os problemas, né, e trazer um pouco mais de tranquilidade, ou de, né, vamos baixar a temperatura, vamos serenidade nas situações. E a coisa mais importante é isso, né? Acho que a grande pauta da UISTA hoje é essa. E para isso passa também pelas associadas. Associadas entenderem que elas são a principal engrenagem da UISTA. Sem as associadas atuarem ou se posicionarem, eu sei que é difícil, a gente foi ensinado a não falar, a gente foi ensinado a se esconder, a não fazer, sabe, não abrir a boca, não fazer nada, mas hoje você precisa, e é bom que a gente está tendo várias mulheres de exemplo, né, que estão falando, estão indo nos painéis, estão se posicionando, estão dando entrevistas, estão mostrando, estão servindo de exemplos para quem está vindo e para nós que já estamos aqui há muito tempo e que também temos as barreiras. Né? E aí, então, eu acho que essa é a parte importante. A UISTA tem esse pledge internacional, a UISTA tem esse Speakers Bureau, que você pode botar o seu nome lá para ser panelista, para ser palestrante, entendeu? Então, assim, eu acho que falta as mulheres entenderem, eu acho que é uma coisa meio assim, muito assim no Brasil, que a gente está aqui, as nossas mulheres não enxergam muito isso. Da UISTA que não é visível. Né? A UISTA não é só evento, não é só fazer não é nem uma festa, mas um evento com painéis, com um seminário, uma conferência, isso. Existe toda outra coisa por trás que é um tanto invisível, mas que
ajuda, né, as mulheres a irem para o mercado. O próprio networking, né, você participar, você estar presente, você cruzar. E uma coisa que me marcou foi que falou assim, eu não tenho por que ir para o outro lado do mundo, porque eu não faço negócio lá. E eu não tenho como justificar na minha empresa ir para lá. E eu fiquei pensando aquilo durante meses. E eu fiquei assim, gente, mas olha só, os nossos colegas homens, eles não pensam, eles vão. Você acha que vale a pena? Eu sempre encontro alguém, tenho sempre a oportunidade de conhecer uma coisa nova ou de aprender alguma coisa nova. Você aprende, no mínimo, você aprende uma coisa nova, uma cultura nova, um lugar novo. Uma cultura nova e oportunidades, elas simplesmente surgem, onde você talvez menos espere que elas surgem. Você pode conhecer alguém que vai te ligar para uma outra coisa, num negócio que você não pensou, ou talvez em algo que possa ajudar o seu cliente. Entendeu? Naquele que está lá do outro lado, mas que talvez possa ter algum interesse do lado de cá. Sim. Então, eu acho que falta um pouco dessa visão. E acho que a Wista entra nesse papel com essa rede grande de networking que as mulheres precisam aprender a usar. Precisam da participação. Se você não alimentar, a associação morre. E o que é o alimento da associação? É a participação ativa das associadas. Né? Eu vou pedir para a Tainá dar uma explicada para o pessoal, como boa advogada que você também é. Explica um pouco sobre a estrutura da Wista, como é que ela funciona, né, o papel da Wista internacional, como a gente funciona aqui na Wista Brasil. Complementando um pouquinho do que a Ana Paula introduziu, a Wista Brasil é uma das nacionais da Wista Internacional. A Wista Internacional ela tem status consultivo na IMO. Aqui no Brasil, a Wista Brasil ela tem parceria com a ANTAC. Nós temos parceria com a Norsul. E nós promovemos alguns eventos chamados Horizontes Femininos. E aí nós debatemos liderança e alguns outros temas técnicos. E aí toda a comunidade feminina e obviamente não só mulheres, mas é voltado para as mulheres da indústria, são convidadas. É um evento aberto. Agora, a parceria aqui com a Bravante também. Muito obrigada, Bravante, mais uma vez, pelo espaço. Então, gente, caso vocês tenham interesse em participar da nossa associação ou conhecer mais sobre o que a gente faz, entre no nosso site. Tá aqui no vídeo e tá na nossa descrição também.